Olá pessoal, aqui é Esté Spielmann e hoje vou me transformar na deusa da primavera, a Perséfone da mitologia grega. Então dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vamos lá! Começa! Começa! Nada mais justo, nada mais é do que contar a história de Hades e Perséfone para vocês. Afinal, acho que muitos não conhecem essa história. Ela é muito bonita, gente. É uma das minhas histórias da mitologia grega favoritas. Então, vamos lá escutar a história enquanto me maqueia. Maqueia aí e conta histórias. Há muito tempo, na Grécia Antiga, havia uma linda e belíssima deusa chamada Perséfone. Ela era a deusa da primavera. Todos ficavam muito felizes ao vê-la, principalmente por sua doçura, sua inocência enorme, que nem de uma criança, e principalmente sua beleza jovial, lembrando até uma ninfa. E sua beleza até competia com a própria Afrodite, a deusa da beleza. E a sua mãe era Deméter, a deusa da agricultura, que era uma mãe, vamos dizer assim, super protetora, que cismava que a filha não deveria casar e sim ser o bebezinho dela para sempre. Por ser tão super protegida, Perséfone era proibida de se casar, de se aventurar em alguns lugares sem a permissão da mãe e praticamente sair sozinha. Normalmente a Perséfone saía na companhia das ninfas, que eram encarregadas de tomar conta dela e brincar com ela. Milhões de deuses do sexo masculino sonhavam em casar com a belíssima deusa. Só que o erro deles era pedir a mão de Perséfone para a mãe dela, que logicamente recusava que a filha se casasse com qualquer um. Mal sabiam esses deuses, que eram normalmente rapazes, não bem rapazes mais jovens, mas deuses com menos idade. Idade não é uma coisa assim muito humana para os deuses, é uma coisa que não faz. Vocês entenderam como funciona para os deuses, né? Enfim. Porém, um dia havia um deus que também era jovem, mas ele era muito mais experiente de vida do que muitos deuses jovens, que era Hades, que ele ficava muito longe das influências dos deuses do Olimpo, pois ele era o deus do mundo dos mortos da Grécia Antiga. Mas não só isso, ele era o rei dos mortos. E isso já deixava muita gente com medo. Inclusive, Hades foi mais esperto quando ele se apaixonou pela Perséfone, e ao invés de pedir a mão de Perséfone para Deméter, ele pediu a mão de Perséfone para o pai dela, Zeus. Zeus é aquele cara que pegava um monte de mulher na Grécia Antiga, sabe? E pegou a Deméter e a Perséfone é uma filhinha dele, que tá aí pelo mundo. Tragédia grega, né? E Zeus nada mais é do que o rei dos deuses do Olimpo. Ele que mandava em tudo. E ele querendo que sua filha, Perséfone, crescesse, se tornasse independente. Sabe, aquelas coisas que todo mundo deseja aos filhos, porque não vai estar lá para sempre. No caso de Zeus, ele vai estar lá para sempre, mas todo mundo quer que seus filhos cresçam, né? Então, até porque crescer é bom, crescer é saudável, então ele deixou que Hades se casasse com a filha dele. E ambos planejaram um plano para que Perséfone fosse até o mundo dos mortos junto com Hades. No caso de um humano que já estivesse morto, ele seria obrigado a ir para o mundo dos mortos. Mas no caso de uma deusa que vai viver para sempre, ela só poderia entrar no mundo dos mortos se ela quisesse. Então, enquanto Zeus provocava uma tempestade numa plantação de Deméter para que ela tentasse impedir que destruísse a plantação, Perséfone estaria em outro lugar que não estivesse chovendo, mas estaria lá feliz com as ninfas, que ela não ficava sozinha, colhendo flores, que as moçoilas daquela época adoravam
o simples ato de colher flores. Aí Hades se aproxima e corteja Perséfone de sua maneira bem diferente de outros deuses, outros homens. Porque os outros homens eram naquela vibe da luz, do paz e amor. Hades não. Hades era bem mais maduro. Hades era sombrio. Hades tinha um jeito tão atraente. Mas ele não era sedutor. Cuidado com sedutores, pessoal. Eu me ferrei por causa de sedutor. Bem, voltando à história, com seu jeito atraente, carinhoso, sombrio, mas muito amoroso, ele corteja Perséfone de tal maneira que ela se encanta por ele, se encanta pelas histórias do mundo dos mortos. E ele pergunta: "Você quer vir comigo?" Aí Perséfone não resiste e aceita ir com aquele Deus tão bonito para o mundo dos mortos. Enquanto isso, Deméter, quando voltou das suas atividades, viu que sua linda e amada filha tinha sumido. Ela ficou tão raivosa, tão triste, que as ninfas que tomavam conta de Perséfone foram transformadas em sereias. E as sereias da mitologia grega não são aquáticas, elas são aéreas. E eu faço, se puder, eu faço outro vídeo contando como são as sereias na mitologia grega. Mas a Deméter começou a procurar pela Perséfone. E com esses dias e meses que ela procurou pela filha, ela abandonou seus serviços de trazer alimento aos homens. Alimento não crescia na terra, começou uma enorme era de inverno, cheio de neve. E o que acontece? Os homens ficaram sem alimento, estavam passando fome e a humanidade podia ser extinta. De uma maneira muito... Não sei se coronavírus ou fome é pior, mas os dois são ruins, mas poderia ser o fim da humanidade. E isso começou a preocupar Zeus, o rei dos deuses, que chamou Deméter para conversar e pediu para ela trazer o alimento de volta a ela. "Eu quero ver minha filha." Então Zeus falou: "Olha, eu vou pedir o Hermes para ir lá, ir com você, buscar sua filha, mas ela não pode ter comido um alimento do submundo. Se ela tiver comido um alimento do submundo, ela não pode mais voltar." Então Hermes e Deméter começaram a fazer caminho para o submundo. E nesses dias que Deméter procurava por Perséfone, Perséfone havia se casado com Hades, que, diferente da mãe de Perséfone, Hades a tratava como uma adulta e dava liberdade total a ela de explorar o submundo. Ela até deixou a própria filha brincar com o cachorro do deus do submundo, o rei, que é o próprio Hades, um cachorro chamado Cérbero. O cachorro tinha 3 cabeças, assustador. Mas a Perséfone, como amava animais, já que era a deusa da primavera, ela brincou tranquilamente com Cérbero e explorava o submundo, passava muito tempo com Hades, que lhe ensinava coisas fora da inocência da Perséfone. Como eu disse antes, a Perséfone tinha uma inocência assim de criança, mas com Hades ela perdia a inocência, mas não da maneira que vocês estão pensando. Hades não tocou nela à força. Ele jamais faria isso se a Perséfone não quisesse. Ele simplesmente ensinou coisas assim importantes que a gente não pode ter de inocência na fase adulta, como, por exemplo, os perigos do mundo, não acreditar em tudo que dizem. Essas coisas, tipo, não dar papo para estranhos. Essas coisas. Perceber quando alguém está mentindo pelo olhar.
Coisas que a Perséfone ainda teria muito que aprender e perceber. E esses eram os dias felizes deles. Mas quando Hades começou a saber que Hermes e Deméter se aproximavam do submundo para levar Perséfone embora, ele ficou muito triste. Porque ele amava muito a sua esposa, não queria que ela fosse embora. E ele sabia que era perigoso ela voltar com a mãe, porque ela jamais cresceria, jamais saberia lidar com o mundo sozinha. Porque mesmo sendo imortal, uma deusa linda, jovem para sempre, ela poderia se machucar emocionalmente com a inocência dela e os perigos do mundo. Então Hades planejou um plano. Ele pegou uma romã lá do submundo e entregou para Perséfone, falando: olha, que romã gostoso. Você quer provar algumas sementes? Aí a Perséfone: eu quero. Assim, inocentemente, porque ela adorava frutas, era a deusa da primavera. Então ela comeu 6 sementes de romã. E foi nesse momento que chega sua mãe, Deméter, e fala: oh não, minha filha comeu um alimento do submundo, ela vai ficar aqui para sempre. Mas como Hades era inteligente, sabia que Deméter não queria ficar 100% longe da filha, ele só deu 6 sementes e explicou que ela só precisava ficar metade do ano no submundo e metade ela poderia ficar com a mãe. E aí a mãe ficou muito feliz de poder a filha subir de volta com ela. E vou explicar por que esse mito se chama também o mito da origem das estações. Na primavera, floresce tudo, porque Perséfone subiu à superfície e a mãe está feliz. E aí, quando chega o verão, a coisa está mais quente, porque a felicidade da mãe está mais forte por estar bastante tempo com a filha. Mas quando chega o fim do verão, Deméter vai se entristecendo, porque a filha vai ficar metade do ano com o marido no submundo. E quando a Perséfone enfim desce para ficar metade do ano com o marido, lógico, é casada com ele, a mãe fica muito triste, começa a parar de nascer plantinha, as folhas caem e começa o outono. E no inverno, a Deméter está extremamente triste. Por quê? Porque a filha não está com ela, está demorando muito para a filha voltar a ficar com ela. Então não cresce quase alimento, essas coisas, sabe? E aí a primavera começa a crescer flores, porque Deméter está feliz porque a filha voltou para ela. E dizem também que quando Perséfone não está com o marido no submundo, Hades é muito duro com os mortos, pune facilmente, ele fica muito irritado com os humanos, porque também os humanos fazem muita besteira, e ele acaba botando, vamos dizer assim, os humanos de castigo, com mais facilidade. Mas aí quando Perséfone vem durante o inverno e outono para ficar com o marido, ele simplesmente fica mais doce, meigo e não pune tão duramente os mortos, tem mais paciência com os mortos, porque Perséfone é doce e passa essa doçura e ingenuidade para ele. E quem não resiste à bondade e ingenuidade de uma deusa tão meiga e doce como Perséfone? Hades é capaz de ceder muitas coisas às outras pessoas por conta dela, pois só o amor da vida do Hades pode acalmá-lo. Perséfone, o amor da vida dele. Bom, gente, tirem suas próprias conclusões do que aprenderam com essa história. Um beijo. Eu me despeço de vocês por aqui e fiquem com o vídeo até o final, porque no final eu vou dançar uma dança da primavera que eu inventei para vocês. E vamos ver agora
o resultado final do meu cospobre da deusa Perséfone, a deusa da primavera da Grécia Antiga. Bye!